Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de tentar encerrar o capítulo 19. Muito bem, amados. Já estamos prestes a encerrar o livro inteiro de Apocalipse. Apocalipse contém 22 capítulos. Já estamos no capítulo 19. E hoje eu vou comentar do versículo 11 em diante. Esse versículo diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiam-no o exército que havia no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, amados. Nós vemos aqui que esse versículo apresenta-nos de uma maneira eficaz acerca da segunda vinda de Cristo. João diz: e vi o céu aberto. Então João está vendo agora a hora profética, a hora final. Quanto à segunda vinda, sem dúvida, o maior momento da história a ser concretizado na vida do homem. Ele diz que ele vê um cavalo branco. Então declara aquilo que está no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 3, sobre a guerra. E ele vê alguém que estava sentado sobre esse cavalo e chama-se Fiel e Verdadeiro. Então, os olhos de João olham para contemplar que alguém, ele vê um cavalo, vê alguém assentado sobre o cavalo, cujo nome é Fiel e Verdadeiro. E ele julga com justiça. Fiel é a sua promessa, verdadeiro em seu julgamento. Ele é diferente do falso Messias que está no Apocalipse capítulo 2, capítulo 6, verso 2, na abertura do livro selado, quando o Cordeiro abre o livro, surge uma figura de um falso Messias, no capítulo 6, verso 2. Era diferente. Aquele que surge na abertura
do livro, ele não é fiel nem é verdadeiro. Inclusive a sua coroa é falso. Mas esse que surge aqui agora é verdadeiro, o qual ele julga com justiça, ele peleja com justiça. Refere-se à maneira da sua segunda vida. O versículo 12 diz: e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Então, seus olhos representam o julgamento. A sua cabeça cheia de diadema representa o fato de que ele não será o Senhor de somente um reino. Ele será o Senhor de todos os reinos. O versículo continua dizendo que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. Não significa que é desconhecido, mas sim definitivamente incompreensível e permanecerá inalcançável ao homem. O que significa que nunca poderão conhecer os limites da sua profundidade. O versículo 13 diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual é chamado é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Então isso faz referência ao quê? Ao crucificamento, à crucificação, fala da cruz, onde ele derramou o sangue da sua vida, que lhe dá o direito de julgar o mundo. E tendo o nome pela qual ele se chama, é o Verbo ou a Palavra de Deus, então o seu nome revela quem ele é. Ele é a Palavra de Deus, já que revelou a Deus em sua graça e poder para ser conhecido, e por isso o crente pode dizer: conheço. Aquele que estuda a Bíblia sabe aquilo que João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aquele que estuda a palavra de Deus conhece a Cristo na intimidade. Ele é o Verbo, então esse pela qual ele se chama é a palavra de Deus. O versículo 14 diz: e seguiam-nos os exércitos que está nos céus, em cavalo branco e vestido de linho muito fino, branco e puro. Então vamos procurar compreender isso. Este exército são os santos de Deus. De fato, todos os santos que tenham vivido, quer dizer que estaremos com ele na segunda vinda. Se nós fizermos parte do arrebatamento da igreja, aqueles que subirem com Cristo, aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, ressuscitarão com corpo glorioso. Então aqui se faz referência a todos os santos desde a época de Abel até o último cristão que é arrebatado para os céus. E todos eles estarão vestidos de vestidura de linho fino, branco e puro. Aqui faz referência à justiça dos santos, ou seja, a vestidura da glória. Então, provavelmente aqui começa aquilo que nós chamamos a batalha, o Armagedon. E o versículo de número 15 diz: e da sua boca saiu uma aguda espada,
para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então representa aqui a Cristo que opera total. É completamente na esfera da palavra de Deus. Diz que da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Todas as nações se unirão ao anticristo em seu esforço para aquilo que nós chamamos a batalha do Armagedon. E todo o exército da terra tentará destruir a Israel. Haverá uma batalha e Deus vai participar por meio de Cristo nesta batalha, aquilo que nós chamamos a guerra do Armagedon. E Cristo vai vencer, então ele vai reger com vara de ferro. Refere-se ao fato de que o Senhor da Glória não permitirá nem tolerará de nenhuma forma nem o que rouba, mata e destrói, toque e destrua a Israel, porque a promessa de Deus sempre prevaleceu. Ele mesmo é o que pisa do lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui haverá esta batalha, essa guerra conhecida como a guerra do Armagedon. O versículo 16 diz: e na veste e na coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então declara o fato de que não haverá nenhuma dúvida quanto ele é ou quem ele é realmente. Todo mundo irá reconhecer, porque ao olhar para ele dirão, ele é o Rei do Rei e o Senhor do Senhor. O versículo 17 diz: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Indica o fato de que a fé faz acreditar no que está escrito, embora a mente não possa compreender. Porque muitas vezes nós tentamos trazer à luz aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, mas somente por meio da fé. É difícil entendermos muitas vezes. Então aqui, esse anjo clama a todas as aves que voavam pelo meio dos céus, que aqui denota como é evidente a supremacia sobre a criação. Toda a criação está sujeita a Deus. Todos. Desde as aves que voam no meio dos céus, quanto a menor criatura que habita debaixo do solo. Mas este anjo conclama a todas as aves, dizendo: vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus. Parece muito simbólico, mas é dito desta maneira para proclamar a magnitude daquele momento da vinda do Cristo de Deus para ser o grande vencedor. O versículo 18 diz: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam,
e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. Eu vou tentar explicar. Indica o fato de que o poder de Deus onipotente não passa por cima daqueles que muitas vezes confronta a Deus na terra, que pensa que são grandes. Então o julgamento será de uma maneira eficaz. É que eu não tenho tempo aqui para trazer cada versículo à luz, mas se os irmãos quiserem, compare o livro de Ezequiel 39, verso 18 até o versículo 20. O livro de Ezequiel, capítulo 39, praticamente todo ele fala sobre isto. E João, ele passa agora a falar sobre a besta. Ele diz: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então João diz que ele viu o anticristo. Ele viu o anticristo dirigindo este exército, um grande exército, provavelmente o maior de todos os exércitos, o homem do pecado que Paulo menciona no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele reúne os reis da terra e os seus exércitos. Refere-se a todos que anticristo possa conseguir que se unam a ele, incluindo os reis do Oriente, reunido para fazerem guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo branco e seu exército. Então refere-se aqui a Cristo, o grande exército dos céus que está com ele. E como se expressou esta batalha do Armagedon no livro de Ezequiel, capítulo 38, que vai até o capítulo 39. E o versículo 20 diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Então, o anticristo e o falso profeta serão presos. Refere-se que ambos cairão na batalha do Armagedon. E nós vemos que o falso profeta enganou a muito. O falso profeta, com espírito de engano, enganou a muito. Mas diz que ambos serão lançados vivos dentro de um lago de fogo ardendo em enxofre. Esse é o destino do anticristo. Esse é o destino do falso profeta e de todos que estiverem por detrás dele. Mas o versículo 21 diz que os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. O Senhor Jesus dará a palavra na batalha do Armagedon. E a sua palavra é como uma espada aguda. E o que ele falar vai acontecer. Tudo o que ele disser. E aqui diz que todas as aves
se fartaram da sua carne. Então não haverá sepultamento. Declara o fim desse conflito. Este que morrerem na batalha da Magedon serão pasto das aves dos céus. O anticristo e seus exércitos, aquilo que o mundo todo se reuniu para batalhar contra o Cristo, para fazer guerra contra Israel, mas o resultado final é que os abutres irão se alimentar da sua carne. Não haverá sepultamento. Não haverá como sepultar, porque não haverá nesse dia quem permaneça vivo. Porque esta batalha breve, muito breve, amados, vai ocorrer. Que o Eterno abençoe a todos. Encerro aqui a minha participação no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Amanhã eu voltarei na tentativa de comentar o capítulo 20, se assim Deus permitir. Que o Senhor abençoe a todos, graça e paz. Grande abraço, amado. Bom final de semana para todos. Amém e amém.